Um tipo de vídeo que eu sempre sonhei em fazer e sonho sem realização é ilusão. Então estou realizando ele. Que é a explicação. Eu sempre tive vontade de encontrar na internet que aquela explicação versículo por versículo. Porque quando você vai ler é meio fadonho, sem alegria. Mas da forma que eu vou fazer para você aqui, você vai falar assim, meu Deus, é muita coisa num versículo só. Gente, dá para entender várias coisas, várias formas de entendimento no mesmo versículo. Sim. E para inaugurarmos isso, em homenagem a um vídeo que eu coloquei anteriormente, que é fascinante, se você tem vontade de descobrir foi o esposo, tá aí, ó. Quem foi o esposo e marido, tá aí, ó. Quem foi o marido da viúva do milagre do azeite? Uau! Justamente desse tema que a gente vai fazer. Ou ele pode estar assim, o primeiro Schindler da Bíblia. A incrível história que nunca te contaram. Então pode estar nesses dois episódios. Então você pode ir lá pesquisar, tá anterior aqui. São vídeos que eu coloquei anteriormente aqui. Então, primeiro que a gente vai fazer aqui, versículo por versículo, 2 Reis 4, 1 até o versículo 7. Você vai ver que apenas esses 7 versículos têm uma infinidade de entendimentos, mas existe uma questão coerente. Aqui a gente vai utilizar aqui chamado Pardes, que é a linguagem da plena, do entendimento. E aí você vai entender, claro, o que é o Pardes? Você vai entender à medida que eu for explicando aqui. Muito mais fácil que isso. Então o tema do vídeo de hoje é 2 Reis 4, 1, 7. O milagre do azeite. Eliseu e a viúva. Explicação versículo por versículo. Gente, nossa! Você que gosta de estudar a palavra, você vai ficar maravilhado aqui. Então, é algo muito rico, que são estudos resumidos aqui num perfume. Isso aqui é praticamente um perfume. Então, vamos lá. Primeira curiosidade aqui, Eliseu não estava presente no milagre do azeite. Por que eu já coloquei aqui agora? Porque agora você vai ler no texto e você vai falar assim, nossa, eu também pensei por muito tempo que Eliseu, quando eu descobri isso, eu falei assim, meu Deus do céu, Eliseu não estava lá. Pasme, né? É coisa assim, nossa, onde estava Eliseu? Eliseu sempre por costumeiro ele mandava ir. Naamã, vai lá mergulhar. Porque ele não queria vanglória para si mesmo, porque a honra sempre foi de Deus. Já é uma lição maravilhosa. Então, eu vou utilizar aqui a Taná, tá aí, ó. 2 Reis 4. Vou utilizar a Taná. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Elixá, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia Adonai. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los escravos. Ou seja, aqui é uma viúva que estava pedindo ajuda do profeta Eliseu. Por quê? Porque o marido dela foi um homem muito santo. E de acordo com a Midrash e com os estudos judaicos antigos, este homem era... tem um vídeo aí, ó. É aquele vídeo que eu te falei. Quer saber o nome dele? Tá aqui o vídeo. Vai aparecer o nome dele aqui nesse vídeo, mas não vou te dar esse spoiler agora. Assiste, porque é curioso e importante. Se você quer saber mais detalhes por que ele ficou devendo, tá lá no vídeo que eu acabei de subir para você, que tá aqui os 2 vídeos aqui, ó. Quem foi o marido da viúva no milagre do azeite? Não vou dar o spoiler aqui agora, mas vai aparecer. Que aqui vai ter umas explicações. Então, primeira coisa, aconteceu o quê? Havia uma dívida e na cultura judaica, esses filhos ficariam escravos durante 6 anos e no 7º seria livre, porque o judeu não pode ser escravizado por mais de 7 anos. Foi até um dos motivos que os romanos ficaram intrigados com eles, porque eles só queriam ficar escravizados 7 anos, depois eles saíam não, porque meu Deus falou isso, acabou e pronto. Isso até foi bom, mas teve coisas que eles pagaram um preço alto por conta disso. Mas isso é ótimo, historicamente. Primeiro, a gente vai fazer o Parradês. Qual que é o Parradês? Primeiro vem a letra P, que é um acróstimo. Então, literal, que é o Pichá. Pichá significa literal. Está aí escrito
mamadinho, explicadinho para você que gosta de estudar. Então tá aí do lado, uma viúva de um membro da escola. O que significa o pichá? Literal. É do jeito que a gente lê, acabou e pronto. É o que você leu e entendeu. Então essa é a primeira forma de análise. Então a gente vai analisar esse texto de uma forma literal. Uma viúva de um membro da escola de profetas está em desespero. Seu marido, já acabou de aparecer o nome dele, Obadias, um homem justo e temente a Deus, morreu. E agora um credor ameaça levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Obadias, ele se endividou para salvar os 100 profetas, que é justamente aquele homem que encontrou Eliseu no deserto. Uau! Latson, quero saber mais detalhes. Tem um vídeo completíssimo com maiores detalhes sobre isso. Análise remes. O remes, que está ali, ó, par, tem a letra R. O remes significa alegoria. A palavra parradê significa pomar. Significa aquele lugar que você fala assim, nossa, eu quero comer, olha, uma uva, morango, tudo de graça. Isso aí é tipo, você está se banqueteando, você está um banquete divino. Então significa, parradê significa isso. Então remes, alegoria. A viúva representa a alma Neshama. Opa, aqui começa a ter uma alegoria, começa a ter um entendimento diferente. Você que gosta de estudar a palavra, você vai começar a entender a palavra agora muito mais fácil. A viúva representa a alma Neshama, ou a nação de Israel, que se sente desamparada após a morte da sua conexão, que é o marido, Deus morreu? Não, que ele ficou ali naquele momento, ficou ausente. A profecia, a liderança justa. Então, significa isso. O credor é Satã, é o acusador, ou a consequência da lei, a dívida do pecado. Uau, então, Gladson, então isso significa, o remes é uma alegoria. Os 2 filhos são o corpo e a alma, ou as 2 casas de Israel, de Judá e Efraim, ambos em risco de escravidão, porque eles se dividiram. Quando Salomão veio a falecer, Roboão dividiu, ficou com aí as pessoas falam, não, ficou com 2, ele e os levitas, né? Os levitas não faziam parte, ele só ficou com 2 tribos, porque ficou ele e os benjamitas. Porque Benjamim estava dentro do território de Judá. Então, onde é hoje Jerusalém, era a cidade de Benjamim. E os outras 10 tribos ficou lá sendo governada por Efraim inicialmente. Então, são Efraim, por isso que a gente fala aqui que são 2 tribos, que são as 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. Drash, aqui vem a exegese. Aqui é o quê? Uma comparação. É quando eu uso versículos para explicar aquele versículo. Então, a tradição judaica, o Talmud, tratado de Sanedrim 39b, identifica este marido como o justo Obadias, o administrador do palácio que temia Deus. 1 Reis 18. Ele contraiu uma dívida, não por luxo, mas para comprar pão e azeite para sustentar 100 profetas que escondeu em Jezabel. A lição é que o sofrimento dela não era punição, mas a consequência terrena de um ato de justiça, um tzedakah, ao extremo, porque ela vendeu tudo que ela tinha para poder, e ela estava em concordância com Obadias. Olha que mulher espetacular. Por isso que é um milagre financeiro, porque ela ficou muito rica. Porque o profeta ele não está preocupado, ele quer te fazer um momento ali, a maioria das coisas foram curas. Só que neste caso foi o quê? É uma mulher extremamente justa. E a gente vai para o Sod, que aí tem uma explicação. Então agora a gente vai para o Sod. Sod significa o quê? Tá ali, ó. Sod, segredo. Aqui já começa a vir um segredo, é algo mais místico, uma coisa assim que você fala assim, tem uma explicação, tem lógica, uma coisa que quando você começa a estudar a Gematria, fazer a correlação, aparece isso. Sod significa segredo. A alma da viúva clama porque sua luz, o tzedakah, marido, se foi. Então era costume antigo da mulher ir onde o marido estava enterrado e começar a falar com ele, gritar e chorar e falar, clamar. Não que isso não era um ponto de idolatria. O judeu explica que isso não é um ponto de idolatria, mas uma forma da alma chorar. Tanto que tem outros países, que eu fui para Tailândia, lá eles colocam o funeral como se fosse uma entidade, como se fosse um ponto de idolatria, de adoração, o que é muito perigoso. Ela está presa nas clipote, cascas do mundo material e do credor.
lembra que ela estava o marido faleceu por causa da dívida, Obadias. E ela também, imagina a cabecinha dela. Então ela era lembrada do que ela estava devendo. A escravidão dos filhos representa a perda da faculdade da alma para o materialismo. É o que acontece com muitas pessoas. Quando começa a ganhar dinheiro, começa a gastar mais. É um ciclo, já viu? Quando você começa a ganhar dinheiro, aí você começa a gastar mais, aí começa a ganhar mais dinheiro, eu sei que eu vou ganhar mais, aí chega um momento que você não ganha mais, aí você entra num ciclo de dívida, e aí você é obrigado a trabalhar mais para poder pagar a dívida e para manter o padrão que você tem. E aí acaba você não vivendo nada. Esse é um ciclo vicioso e perigoso. O clamor dela ao profeta Elishá, que tem a porção dobrada do Espírito, é o ato de techuvá, que significa retorno, buscando uma intenção sobrenatural. E é uma forma de arrependimento. Então, essa moral da história. O desespero que surge das circunstâncias justas da vida é o que nos qualifica para o milagre. A verdadeira fé não clama ao poder temporal, ao rei humano, mas à autoridade espiritual, que é o profeta, e é divino, é a Deus. Entendeu? Então eu vou ter que... meu profeta, eu vou ter que ir no homem. Não, Deus é o supremo. Então, relação com Yeshua, com Jesus Cristo. Olha que legal isso. Nós somos a viúva, endividados pelo pecado, que é o nosso credor. Romanos 6:23. Esta dívida ameaça tomar nosso futuro, nossos filhos, nossa herança. Tudo aquilo que foi nos deixado, a gente pode perder. Porém, quando Jesus vem, olha o que faz. Yeshua é o profeta maior. Hebreus 1. A quem clamamos? Aquele que pode pagar a dívida que não contraímos e nos liberta da escravidão. A maior escravidão era o pecado. E Jesus ele conseguiu fazer isso de uma forma sublime. Sublime. A única vez que ele se fez exposto a todos verem foi para subir na cruz. Uau! E para morrer por nós. Que é, gente, é incompreensível para alguém morrer por outros. Mas Jesus fez isso. Agora a gente vai para a 2 Reis, segundo versículo. Eliseu disse-lhe: que posso eu fazer por ti? Dize-me, que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em casa uma garrafa de óleo. Já aconteceu de eu ir em igrejas e aí eu perguntar: o que você tem? Eu não tenho nada. Tá, você tem vida. Quando a pessoa fala não tenho nada, ou ela quer pedir mais, ou ela não entendeu quem ela é. Eu sei que tem momentos, eu já tive momentos na minha vida que eu falo assim: gente, eu não tenho nada, eu queria dar mais a Deus. E Deus falou: você tem algo muito mais importante. Você tem a sua vida, você tem o seu suspiro de vida. E muitas vezes é porque é quando Deus, você se sente um vaso vazio, um vaso quebrado e vazio, que você começa a sentir quem realmente você é. Não é quando você tem muito dinheiro. Isso muitas vezes isso só é um catalisador da sua arrogância. Então a gente vai explicar agora versículo por versículo. Então esse é o segundo versículo que a gente vai usar as 4 parradezas para explicar os 4 níveis de entendimento. Então Elishá disse-lhe: que posso eu fazer por ti? Diz-me, que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. E no Midrash fala que era uma gota. Aqui está um pouco, né? A serva só tem em sua garrafa uma garrafa de óleo, mas não é uma garrafa, um pouco de óleo. Pichar, literal. Então aqui qual é o entendimento literal desse versículo? Eliseu pergunta quais são os recursos que ela possuía. Ela respondeu que não tem nada de valor, exceto uma pequena vasilha, um shuash, pequena garrafa de azeite. Já é alguma coisa. Podia ser só a garrafa, podia ter uma gota lá dentro. Então aqui fala que é uma garrafa. Agora, alegoria, a questão remes do parradês. O milagre começa com o que ela já tem. Quando Deus só usa o que você tem em suas mãos. Eliseu usava seu manto. Davi usou a sua funda. Use aquilo que está em suas mãos para desempenhar. Deus usa o que você tem, não o que você não tem. Deus usa. Por isso que Deus não chama quem é preguiçoso. Deus ele chama. Eliseu foi chamado quando estava trabalhando. E o profeta Elias falou: siga-me. Aí ainda fala assim: posso despedir dos meus pais? Aí ele vai: pode. Mas se lembre do que eu te fiz. Jogou na cara dele.
O bicho era bruto, Elias. Aí o milagre começa com o que ela já tem. O azeite, Shem, é o símbolo clássico do Ruach Hakadosh. Significa Espírito Santo, da unção, da sabedoria da Torá, ou da própria alma, Neshama. Ela acha que tem pouco, mas é a matéria-prima de Deus. Meu Deus! O azeite é a matéria-prima de Deus. E por que foi milagre de azeite? Tem num vídeo anterior. Mas só para dar o spoiler, foi aquilo que mais o seu marido deu. Se endividou para comprar azeite da primeira prensa. Porque o azeite da primeira prensa é justamente o que acende o fogo. Que era utilizado até para acender a menorá. Uau, Gladys! Tamanho valor que era. Então, não era uma coisa barata. Drash, a explicação que é uma exegese. O Midrash, Yakut Shimoni faz a conexão. O marido dela, Obadias, gastou sua fortuna comprando azeite para as cavernas, onde os profetas estudavam a Torá à noite. É o chamado o milagre Midah Kined Midah. Significa medida por medida. Uau! O que significa isso? O pouco de azeite que sobrou, o mérito daquele ato será a fonte da bênção, porque o seu marido, Obadias, ele se endividou, porque ele era rico, para manter 100 profetas em 2 cavernas. Chegou um momento que os profetas tiveram que ficar escondidos mais ao fundo da caverna para não serem pegos. Então necessitou de investir em óleo para acender. Para quê? Para poderem estudar a palavra de Deus, a Torá. Uau! Então, como ele deu a coisa mais cara que ele podia pagar, Deus multiplicou isso na vida dele. Então é medida por medida. Aqui você faz, aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se recebe. Uau! Aqui se faz, aqui se paga é diferente. Aqui se mostra que aqui se faz, aqui se recebe. Tá aqui a medida. Me dá, Kined, me dá. Então, o solde, que é o segredo desse versículo. O azeite é o Shoshimá, sabedoria divina. Então, ela tinha sabedoria divina. Mesmo que ela profeticamente, ela falou, eu tenho azeite em casa. Por isso que eu falo que as pessoas falam que eu não tenho nada. Você tem a sabedoria divina, é só usar ela. A centelha interior da alma que nunca se apaga, mesmo na maior pobreza material. Uau! Eliseu, representando o infinito em Sof, pergunta, o que ainda resta da sua essência? A resposta é, unção. O que ainda resta da sua vida? Ainda tem unção. Por menor que seja, ainda tem unção. E conta-se que na Midrash que era uma gota apenas. Uma gota. O que significa isso? Que Deus precisa de uma gota de fé para fazer todo o milagre. Uau! Então, aquilo que você faz aqui, você recebe aqui. Moral, Deus não despreza seus pequenos começos. O que você considera insignificante é exatamente o que Deus usará para realizar o milagre. Nossa, forte demais. Relação com Yeshua. Aí está aqui. Yeshua é a fonte da unção. O Cristo é igual ao ungido. Ele não nos pede o que temos. Ele pergunta o que temos, como 5 pães e os 2 peixinhos. O azeite é a fé, ou o próprio Espírito Santo, que recebemos dele. Mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou uma gota do Espírito, é suficiente para ele multiplicar. Meu Deus do céu. E não importa a quantidade de pessoas. Frase. Pare de focar no que você perdeu. O seu milagre está escondido no pouco que você ainda tem. Não! Vou repetir. Pare de focar no que você perdeu. O seu milagre está escondido no pouco que você ainda tem. Gente, que estudo fantástico isso. Você está gostando? Você me fala aqui se você gosta mais, que eu crio outros estudos aqui de versículo por versículo. 2 Reis 4, também o dizendo Tarná. Agora a gente vai para o versículo 3. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas, que são vazias, em grande quantidade. Então, depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias.
Aqui você vê que o nosso profeta Eliseu não estava presente. Ele deu uma ordem. Ela foi até ele e ele deu uma ordem para ela. Todo tempo eu achei que ele estava presente. Eu estava errado. Até eu descobrir isso. Até eu ler o texto de uma forma melhor. E eu acho que você nunca percebeu isso. Eu sempre imaginava Eliseu entrando na casa da viúva. E ele não pode, porque ela é viúva. Imagine como seria naquela cidade. Olha lá, um profeta entrando na casa da viúva. Que isso não é um profeta, um homem, mesmo que não seja profeta, não pode entrar na casa de uma mulher viúva sem ele estar casado com ela. Agora, por quê? Para não ter disse-me-disse, para não ter nenhuma palavra. Então a viúva, ela tomava muito cuidado, porque senão ela ia ficar maldizente na vila. Olha lá, fulano foi na casa da viúva. O povo é mau. Mesmo que ela seja santa, ainda mais esposa de Obadias, uma mulher extremamente justa. Concorda comigo? Então, se hoje é assim, imagina naquela época. Então, aqui agora a gente vai explicar o versículo 3 e 4, que é a direção do profeta. Análise par deles, aqui é o pichar, o literal. Eliseu dá 3 ordens. Coletar o máximo de vasos vazios possível, entrar em casa, fechar a porta para privacidade, e finalmente, no terceiro, começar a derramar o azeite nos vasos. Isso aqui é o literal. É o que a gente entende. Então, ela foi pedir uma ajuda e ele deu uma direção. Ela podia obedecer ou não. Tem gente que pede muita direção e não obedece nenhuma. Deus nunca te dá a segunda prova se você não passar depois da primeira. Agora o remes, a alegoria. Os vasos vazios, os quelinhos, somos nós. Precisamos estar vazios de nós mesmos, do ego, do orgulho, para sermos cheios. Vizinha, mostra que nossa bênção envolve a comunidade. Não podemos ser cheios sozinhos. A gente precisa das pessoas. Então, a solidão, você achar que sozinho pode fazer, não. Você nasceu num mundo onde tem pessoas. É a diferença de você de um animal. Você consegue criar comunicação, falar e entender várias pessoas, até mesmo não do mesmo idioma. E fechar a porta é o princípio da fé, privacidade e da intimidade. Agora vem o drash, que é a exegese, que é a explicação. Não peças poucos vasos, como diz no original hebraico. A fé dela determinará o tamanho do milagre. Então, primeiro, para conseguir vasilhas, por que ela conseguiu muitas vasilhas? Porque o esposo dela, Obadias, que agora você começa a entender, ele ajudou 100 profetas. E ele era uma pessoa muito rica que se empobreceu para ajudar e salvar a vida de pessoas. Ele era o Schindler. Tanto é que tem um vídeo só por causa falando dele. Ele era o Schindler do Antigo Testamento. Ele era o primeiro Schindler. Não tem a lista de Schindler? Cara, que filme maravilhoso. Fantástico. Aí, se ela pegasse poucos vasos, o milagre seria pequeno. Então, como que ela conseguiu muitos vasos? Primeiro, o marido dela ajudou o profeta. Segundo, ela vendeu os seus móveis. Todo mundo sabia que ela vendeu os móveis para ajudar aqueles 100 profetas. Aí imagina, essa pessoa vai na sua casa pedir. A Madre Teresa de Calcutá vai lá e fala assim: meu filho, eu vim aqui pedir para você empresta suas vasilhas? Eu empresto todas. Eu tenho as panelas aqui de aço cirúrgico, eu empresto também. Para ela eu empresto. Se tem balde, tem uns baldão aqui. Por quê? Pessoas e pessoas. Já tem outras pessoas, se me pedir a vasilhinha pequena, posso até dar. Mas pelo caráter dela, eu sei que ela não vai devolver. Então eu vou dar. E olha que interessante, o milagre acontece na privacidade. Fecha a porta, longe dos olhos céticos do mundo. Os vizinhos emprestaram os vasos, mas não veem a multiplicação. Mostra que ela era uma pessoa respeitada. Ninguém empresta nada para quem está com dificuldade financeira, a menos que essa pessoa seja especial. Foi o que eu disse anteriormente. Agora vem o solde, o segredo. O milagre acontece nos soldes, no segredo. Fecha a porta. É um ato místico chamado Itbodet Bulut, meditação isolada. É criar um espaço interior, os vasos para receber o shefá, fluxo divino, o azeite, de Sefirah, Binah, entendimento, a fonte do óleo.
Os filhos, a faculdade da alma, devem participar. Então, a importância da família. Os filhos estavam presentes, porque é muito importante. E pasmem, vasilhas estavam trincadas. E algumas, por estarem velhas, na hora que ele foi levar, se quebraram. Agora imagine a cabeça dessa senhora. Nossa, eu peguei a vasilha de fulano e quebrou. Meu Deus. Mas não, eu vou me preocupar com o milagre. E conta-se também, um segredo que e faz todo sentido, que à medida que quando o azeite tocava no vaso vazio, até quebrado, ou rachado, ou trincado, ele se restaurava de dentro para fora. Meu Deus! O que é isso? Esse é o milagre do azeite. Não é, teve esse outro milagre que não é contado, não está na Bíblia. E eu falei assim, gente, por que não contaram? Porque é segredo, passado de tradição por tradição. Gente, por que não colocou na Bíblia? Porque de repente Deus não achou tão necessário. Porque se já tem, aí eu tenho minha explicação. Se já tem essa loucura que as pessoas usam esse versículo para tirar dinheiro das pessoas, e imagina se fala isso que eu estou te falando aqui agora. À medida que tocava no vaso quebrado, ele restaurava o vaso trincado, e aqueles que estavam quebrados, Deus restaurava de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Deus não usa vaso quebrado e nem vaso remendado. Por que Deus não usa vaso remendado? Porque vaso remendado não suporta pressão. Nossa, toma uma lapada. Essa foi uma lapada boa, hein? Então, continuando aqui, moral. O tamanho da sua preparação determina o tamanho da sua bênção. E os milagres mais profundos acontecem na intimidade, não no espetáculo. Gente, fantástico. É só coisa maravilhosa aqui, gente. Relação com Yeshua, com Jesus Cristo. Yeshua ensinou, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Mateus 6,6. Ele nos instrui a sermos vasos de honra, esvaziados do velho homem. 2 Timóteo 2,21. Prontos para sermos cheios do Espírito Santo, do azeite de Deus. Tocou, pum. Restitui de dentro para fora, não de fora para dentro. Muito legal, né? Frase: feche a porta para a voz da dúvida e prepare o espaço, pois Deus só pode encher o que está vazio. Tem gente muito cheia de arrogância, cheia de... Deus não ocupa espaço onde está cheio disso. Tem muitas vezes que Deus te esvazia. Eu conheço pessoas que passaram por uma dificuldade porque Deus esvazia. Eu mesmo já passei por isso. Deus teve que me esvaziar para eu entender o propósito dele. Porque eu estava cheio de mim. Eu sei que o cheio de mim é vazio de tudo. É vazio do que é mais importante. Da coisa divina. Versículo 5. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhes as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, as vasilhas, os vasos, disse ela ao seu filho: dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. Então, o que significa isso? O literal, a explicação literal. Ela obedece perfeitamente. O azeite flui milagrosamente da pequena garrafa e enche todos os vasos. O fluxo de azeite só para quando não há mais vasos vazios para receber. Remes, alegoria, a fonte do azeite, que é Deus, que é infinita, o que limita o milagre não é a fonte, mas o receptáculo. A bênção divina flui incessantemente enquanto houver fé, vasos vazios para recebê-lo. Por isso que muitas vezes você tem que correr atrás de vasos vazios, vasos quebrados. Isso se chama evangelismo. Essa é a grande vantagem do evangelismo, do cristão, é porque ele quer evangelizar a todo custo. Mas a que custo? Será que para matar o próximo? Eu não concordo com isso. Eu acho que é pelo amor, é você pelo exemplo. As melhores formas é pelo exemplo. Drash. A obediência radical ativou o fluxo sobrenatural. Os filhos que eram o problema, a dívida, agora se tornaram parte da solução. Eles trazem os vasos. A família é restaurada através do trabalho unido e da obediência. Quando você está na obediência, os seus filhos
também não prive os seus filhos de problema. Agora imagine, esses filhos eram filhos de alguém, do pai, o Obadias, era um cara alto escalão, trabalhava na presidência. E de uma hora para outra, ele perdeu. Por isso que muitas vezes eu falo, é como se ele fosse de um outro partido, estando lá. Ele estava trabalhando, se ele fosse de esquerda, ele estava trabalhando no grupo de direita. Se ele fosse de direita, ele estava trabalhando de esquerda. Por isso que é muito importante isso. Ter alguém de Deus em todos os ambientes. Eu falo que a questão política, ela é muito, a gente tem que ter, é muito polida, tudo tem a permissividade de Deus. Então, eu tenho uma linguagem diferente sobre isso. Eu não convém aqui, quando estou aqui, de falar de política nenhuma, não falar de mal. Toda autoridade delegada por Deus. Até Acabe. Sode, segredo. O chefá, fluxo divino, é constante. Ele cessa, não porque a fonte seca, mas porque o receptáculo não está mais presente. O milagre é limitado apenas pela nossa capacidade de receber, pelo número de vasos que preparamos. Aí vem moral. Fluxo de Deus para a sua vida não é limitado pelo poder dele, mas pela sua capacidade de receber. É forte essa, hein? Essa aqui vai na alma assim, ó. Até dói. Treme, ó. Relação com Yeshua. O Espírito Santo que Yeshua derrama é ilimitado. João 3,34. Ele é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. João 4,14. O fluxo só para quando nós paramos de trazer vasos. Fé, obediência e busca. Meu Deus. A pergunta nunca é, Deus pode? Mas você está pronto para receber? Essa é a pergunta. Frase que para mim é forte. A bênção de Deus só para de fluir quando você para de preparar vasos para recebê-lo. Meu Deus do céu. E aqui você entendeu que Eliseu em momento algum estava presente. Porque ela voltou. Aí qual versículo me dá essa certeza? Está aí, ó. Versículo 7. A mulher foi e contou tudo ao homem de Elohim. Este lhe disse, vai e vende esse óleo para pagar as suas dívidas. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Então, aqui demonstra que o profeta não estava presente. Porque ela falou, profeta, eu fiz tudo que você mandou, tá lá, menino, pensa a alegria dessa mulher. E sem poder contar para as vizinhas. Não, ela ia ser roubada. Porta fechada. Será que eu vou contar? Não, a primeira pessoa que eu vou contar é para o profeta. Para aquele que é representante de Deus. Ele foi lá e contou. E ele deu mais outra direção. E aqui é uma direção para você sair das dívidas. Muitas vezes você ganha dinheiro e vai lá e compra outras coisas e faz mais dívidas. Tem gente que fala assim, qual que é o seu sonho? Pagar minhas dívidas. E a pessoa que vai, quando quita as dívidas, faz outra dívida, porque o sonho dela é pagar dívidas. Então que seu sonho não seja pagar dívidas, mas seja que começar do zero para alcançar 1 milhão. E aqui ele te dá uma direção. Vá, venda tudo. Primeiro, ele mandou dar? Não. Tem milagre que é para vender. Tem milagre, tem coisa que Deus te dá e você dá de presente e você está entrando em maldição, porque você não entendeu esse versículo. Tem coisa que Deus te dá e te abençoa que é para você vender. Não é pecado você vender. E aí entra. Aqui mostra que ser vendedor não é pecado. Não é pecado. É bênção. Nossa, Glaucio, nunca tinha parado para pensar isso. Porque aqui está no versículo. E aí a gente vai nas explicações. O pichá, literal. O milagre aconteceu, mas ela precisa de instrução sobre o que fazer. Eliseu dá uma ordem prática, vender o azeite. Então, é milagre? Eu vou dar meu milagre para abençoar todo mundo. Não. Venda. O milagre é seu. Quem pagou o preço foi o seu esposo. Obadias perdeu a vida, se endividou, paga as dívidas. Primeira coisa, pagar a dívida. Ganhou dinheiro, paga a dívida. Primeira coisa, paga a dívida. Eu já vi muitos players aí, muitas pessoas. Eu não pago dívida. Depende. Tudo depende. Se é algo que você pode multiplicar, aí eu concordo. Eu tenho aqui 10 reais. Se eu pagar a dívida, eu fico sem nada. Mas se eu pego 10 aqui, compro água e eu consigo vender água para fazer sair vendendo milagrão, até um montinho montão. Aí eu concordo. Porque 10 reais paga só uma parte. Se eu fizer multiplicar esse dinheiro, é você ter o quê? Saber usar o azeite. E os vasos que tem. Vaso é o que você vai buscar fora, que é conhecimento. Azeite é o que você tem na sua mão. Glaucio, que resumiu fácil.
Depois, pagar a dívida, resolver o problema imediato. E depois viver do que sobrar, garantir o futuro. E Jesus faz o contrário. Ele não fala para você. Ele fala, aqui não é sobra, é eterno. Gente, é fantástico. Remes, alegoria. A bênção tem 2 propósitos. Redenção, pagar a dívida, libertar os filhos. E sustento, viver do resto. O azeite, a unção, não é para ser admirado ou guardado, mas para ser usado no mercado, no mundo, vender, saber ganhar dinheiro. Não é pecado vender, gente. Está aqui um versículo que te ensina isso. E de uma forma maravilhosa, maravilhosa. O drash, o milagre sobrenatural exige administração natural. Deus dá a provisão, mas ela tem que vender, trabalhar e pagar, ter responsabilidade. A fé não anula a ação. A bênção foi abundante, pagou a dívida e ainda sobrou para o sustento. Então ela teve que saber administrar o que sobrou, porque senão ela ia perder, porque era limitado. E limitado foi a bênção, mas as vasilhas teve limite. O sódio, o segredo, o azeite, a sabedoria divina, deve ser vendido, compartilhado com o mundo. O que eu estou fazendo com você aqui, eu estou praticamente vendendo? Não, estou te dando de presente, mas é uma venda se você utiliza. É uma moeda. Porque de repente você fala, pô, eu gostei de você. É uma moeda. Eu vou indicar esse vídeo para outra pessoa. É uma moeda. Vou dar o like. Caramba, eu nunca pedi isso, nunca lembro. Pô, merece um like, sim. Um like, uma indicação e se inscreva. Ao fazer isso, a alma paga sua dívida completa, seu tikkun, sua retificação e pode viver do resto, alcançar a paz, Olam Rabá, a vida eterna. Uau! Que é o Olam Rabá e o Olam, que é a vida que você tem aqui. Né? Moral, o milagre de Deus não anula sua responsabilidade, ele capacita você a cumpri-la com excelência. Nossa, gente. Relação com Jesus. Yeshua, Jesus, Messias ungido com azeite. É a nossa provisão. Seu sacrifício pagou a dívida. Colossenses 2,14. Nos libertando da escravidão. O resto é a vida abundante. João 10,10. E a herança da vida eterna, que ele nos dá gratuitamente. Então não é resto. Aqui é eterno. Então é o azeite que pela eternidade você vai ter. E a frase para finalizar aqui agora, que eu acho ela muito importante, que aí você começa a entender. Deus não lhe dá um milagre apenas para pagar as contas de ontem. Ele sempre dá o suficiente para garantir o seu amanhã. Meu Deus! Então pense nisso. Essa parte todinha mostra o quê? Que é obediência. Ela obedeceu e houve um comando de obediência. E se você está passando por dívida, esse é o versículo das dívidas. Vá, Deus vai te dar um milagre, te dar um dinheiro. Aí você vai lá, vou pagar. Não, pague suas dívidas. Ou multiplique. Lembra que Jesus deu a história dos talentos? Um foi e multiplicou. E se ele tivesse dívida e pagasse as dívidas? Ele ficaria com 0. Então tem ali, Jesus ele consegue contemplar e melhorar essa passagem, mostrando para você que neste caso em especial, você pode multiplicar o seu patrimônio e pagar suas dívidas. Se você tem a essência, que significa, se você já sabe quem você é em Deus, e você fala assim, eu tenho azeite, que é o que eu tenho. Eu sei mexer com a arquitetura, sou marceneiro, sou pedreiro, sou serralheiro. Opa, isso é o seu azeite, é o que você tem em casa, é a unção que Deus te deu. Poxa, mas eu poderia aprender a fazer mais uma coisa. Essas são as vasilhas. Então é você investir muitas vezes, de repente você tem R$500, você tem R$1.000. O que eu faço com esses R$1.000 agora? Se eu vou perder esses R$1.000, o que eu faço? Simples. Eu vou guardar esses 1.000 para comer, porque eu tenho aqui R$1.000, dá para ficar um mês com R$1.000, 2 meses comendo miojo. Tá bom. Esse seria o pensamento da viúva que ficaria em casa e morreria e teria os filhos escravizados. O que é os filhos? O exemplo dos 2 filhos, que significa o corpo e a alma ficaria escravo. Os 2 filhos significam o corpo e a alma. Então ela ficaria escrava dentro de casa. O que ela fez? Que é o Sod, né? Que é o Midrash, e o Remes. Ela fez o quê? Que é o Parradês, né? Ela chegou e falou, não, eu vou
pegar uma direção. Ela foi atrás de uma direção. E ela seguiu à risca a direção. Ela não furou nenhuma. Tudo que o profeta falou. Se ela não tivesse pegado vasilhas com a vizinhança suficiente, ela não teria tido tanta riqueza. Então ela creu na palavra. Aqui mostra que você tem que saber seguir direcionamento. Ela fechou a porta, porque tem coisas que vão acontecer. Tem hora que você tem que fechar a porta para começar a estudar. Você tem que fechar a porta para você e Deus. E você fala assim, Senhor, eu não sou tão bom nisso, mas o Senhor vai me fazer ficar bom. Eu fui mexer com 3D Max há muito tempo atrás, e eu peguei um curso, eu fechei um negócio, olha que louco que eu... Foi um milagre. Não sei se você quer ouvir. Foi o seguinte, eu tinha R$500. E aí eu falei, Deus, e eu prometi que o primeiro dinheiro que entrasse na minha mão, eu ia dar. Né? E eu sabia que eu ia receber R$100 no dia seguinte, de um cliente. E eu falei, vou dar tudo que eu tenho. Eu falei, vou dar. E aí naquele dia, dentro da igreja, eu tinha um amado irmão, Daniel, tatuador, que eu vendi um cachorro fiado para ele. No culto ele falou, Gladson, amanhã eu vou te pagar. Pastor, eu vou te pagar amanhã. Não, não paga não. Porque o dele era R$800, mas ele falou, amanhã eu vou te pagar, melhor, Deus mandou eu te pagar hoje, R$500. Só que eu tinha que receber 100. E o que eu falei para Deus? Que o primeiro dinheiro que entrasse, eu ia dar. E aí eu falei, não, meu Deus, poxa, Deus, 800. Meu Deus. Aí eu achei que eu recebi 800 e me deu 500. Poxa. E eu falei que o primeiro dinheiro que ia entrar, eu ia ter que dar. Gente, aquele R$500 era exatamente uns R$10 a mais do valor da prestação de um carro que eu estava devendo. Né? Fui para casa e eu fiquei transtornado. Porque eu prometi para Deus e fiquei transtornado. Vou falar para você. Você ficou alegre? Não fiquei, não. Não fiquei alegre. Eu tenho que ser verdadeiro com você. Aí, com você. Com você, ó. Aí, fui para casa e fiquei, né? E eu falei, poxa, no dia seguinte... eu tinha o dia da gasolina certinho para ir para a igreja. E eu falei, Deus, me dá um sinal. No dia seguinte, a gente sempre quer mais sinal. Aí no dia seguinte, para piorar a situação, a mulher me liga e fala assim, senhor, o senhor está atrasado com o carro, né? Que ela bate lá. E se o senhor não pagar a prestação, amanhã o seu carro terá busca e apreensão. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Busca e apreensão do meu carro. E eu tinha feito uma promessa com Deus. Por isso que muito cuidado, Eclesiastes 5 fala. Aí eu falei, mas eu fiz a promessa, eu tenho que cumprir. Gente, pensa o dinheiro, esse foi o dinheiro mais suado da minha vida, porque era tudo que eu tinha. Peguei aquele dinheiro, coloquei no carro e falei, não dá nem para abastecer o carro. E o carro falou assim, senhor, eu vou ficar sentado no sofá dele. E eu tinha feito a aliança, fui lá. Quando eu sentei no sofá, e aí eu fui sentei no sofá, me chamaram, Gladson. Eu falei, meu Deus do céu. E eu peguei aquele dinheiro, gente, eu falo pra você, foi o dinheiro mais suado da minha vida. A pessoa, quando foi pegar o dinheiro, ela praticamente botou o pé aqui pra tentar puxar o dinheiro. Boa parte, mas eu tive que... Gente, quando eu dei o dinheiro, pensa um vazio que me deu. Eu falei, gente, eu dei tudo que eu tinha. Senhor, se eu ficar resmungando, eu vou estar semeando pro Senhor. E aí, olha que interessante. Na ida para a igreja, que é um detalhe, eu dirigindo, sabe aquele anjinho bom e anjinho mau? Aí o anjinho mau falou, mas não é pecado você pegar 10%? Deus não pega 10% do seu? O que você pega? Pega 10%, R$500, R$50 de gasolina, ninguém vai fazer falta. Aí eu falei, não, mas eu falei que ia dar tudo que eu tinha. Gente, foi uma coisa assim muito, muito louca. Aí eu fui indo na viagem toda, não, 10%, eu fui argumentando comigo mesmo, com passagem bíblica, que eu podia pegar um dinheirinho, né? Mas eu prometi que o primeiro dinheiro que entrasse, eu ia dar. Se eu falasse 50% que eu fosse dar, então seria 50%. Mas eu falei que era tudo, porque eu sabia que ia receber R$100 no dia seguinte. Tá, conclusão, deu o dinheiro. Fiquei sentado naquele sofá, deu 1 hora, deu 2 horas. Quando deu 2h30, eu recebo uma ligação. Gente, eu falei assim, era um cliente meu que eu tinha tentado fechar um negócio com ele de um serviço que eu nunca fiz na minha vida. Nunca fiz na minha vida. Aí eu falei, gente, e agora? Aí ele fui lá. E era um valor que eu cobrei, para aquela época, um valor muito alto. R$45 mil.
muito dinheiro para fazer uma maquete eletrônica em 3D, que eu nem sabia mexer com 3D. Mas eu falei que eu sabia fazer. Gente. E aí ele falou, Glaucio, vamos lá. Aí eu fui. Gente, foi homem de Deus demais. E é homem de Deus. Eu vou até mandar para ele, Benítez. Esse é um cara que eu admiro muito. Muito. Homem de Deus, muito de Deus. Ele foi um anjo na minha vida nessa época. E eu acho que ele nem sabe dessa história. Aí, quando eu chego lá, ele falou, Glaucio, é o seguinte, ó, eu não tenho condições de te dar esse dinheiro todo, eu vou te mandar 18. Eu falei, R$18 já dá pra gasolina pra me chegar em casa. Ele transferiu de R$18.000. Quando ele falou R$18.000, gente, meu coração ficou assim, não, eu nunca, né, foi a primeira vez que um grande dinheiro entrou na minha conta, eu fiquei assim, meu Deus do céu, R$18.000, meu Deus do céu, e eu falei assim, eu não sei mexer com isso, agora, hoje eu entendo que eu cheguei e falei pra minha mulher assim, amor, aí quando eu fui no posto de gasolina, olha no posto de gasolina, aí eu cheguei no posto de gasolina assim, aí o cara falou assim, e aí, o senhor vai abastecer? Aí eu com o cartão que não tinha nada no cartão, tava devendo, era o cartão que é, gente, aí eu falei assim, completa, minha fé, eu falei, senhor, completa, e eu falei assim, e se não tiver dinheiro, eu tô perto dele ali, eu peço dinheiro emprestado pra colocar de gasolina. Não ia falar pra ele que eu tava sem dinheiro, mas por dentro eu tava assim, Aí quando ele falou 18, eu falei, não, tudo bem, pode ser só 18, eu me viro aqui. E por dentro, gritando. Aí eu, gente, você acredita que eu consegui encher o tanque e tinha o dinheiro na minha conta? E por conta de algo que eu fiz uma aliança com Deus. Gente, eu nunca esqueço dessa situação. Nunca. Tanto que tem um pastor que fala que a gente era tido como pessoas que semeavam na igreja. A gente sempre foi conhecido por isso. Porque a gente até tem um problema. Que quando a gente era muito abençoado, a gente queria dar tudo que a gente ganhou. Porque a gente achava, a gente achava que o reino tinha que ser digno disso. Esse é eu e minha esposa. Minha esposa é igualzinho. Depois eu conto outro testemunho em relação disso. Então o que eu quero te falar? Quando eu cheguei em casa, eu fui estudar. Eu fui comprar um curso de 3D Max em inglês. E eu sou horrível. Eu não entendia nada. E eu ficava vendo a mensagenzinha, a setinha no curso para tentar copiar o cara. Mas eu aprendi. Por quê? Porque eu te fechei um contrato e eu falei que ia fazer algo. Ainda fiz uma aposta com ele. Só, se ficar bom, fica no valor. Se ficar ótimo, você me paga um dinheiro a mais. Se você amar, você me dá um segredo, você me dá mais. Deus usou ele porque eu fiz um material e aí tá aí, ó. Olha aí, gente. Olha como ficou a maquete eletrônica dele. Tá aí, ó. Olha como ficou a loja. Olha como que era a loja. Aí olha como ficou meu primeiro projeto. Gente, cara, levei lá tudo assinado com o arquiteto, me ajudou tudo. Meu primeiro projeto, gente, em 2011. Hoje nós estamos em 2025. Olha quanto tempo eu não sabia mexer com esse programa. Só que eu fui atrás das vasilhas. Eu fui atrás de quem sabia trabalhar. Então, naquele momento, eu me motivei. Eu tinha uma aliança feita com Deus. E eu tinha uma aliança porque eu tinha que fazer o serviço do meu cliente. E eu falei, vou fazer algo melhor. Tanto que na época as pessoas não acreditavam que foi eu que fiz, porque não tinha esses programas que tem hoje. Eu usei vários programas, eu usei 3D Max, usei After Effects, Premiere, o fundo da nuvem aí que tem um videozinho, eu criei ele, sabe como, essa nuvenzinha? Com fundo verde, para tentar editar. Claro, então você que edita seus vídeos? Sim, é uma coisa que eu amo fazer. Só que agora para algo divino. Hoje é o azeite que Deus me deu, que eu estou deixando para você, que você pode utilizar esse azeite para multiplicar na vida de outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, dá um like, que é o azeite do momento. E até o próximo vídeo. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui e me fala. Foi forte ou não foi?